Bora lá, meu povo, que tem muita informação chegando para você aqui no Expresso Tricolor. Eu me chamo Mourão e meu amigo, hoje não tem mais jeito, não tem mais enrolação. É dia de Lion, é dia de Fortaleza. Fortaleza e Vasco se enfrentam 9h30 da noite. Transmissão da narração aqui no Expresso Tricolor e no canal da Guigui. Se você quiser ver com imagens, TV Verdes Mares também vai passar o jogo ao vivaço. Mas já sabe, baixa o volume da transmissão, escuta o Éder e o professor que vão estar lá na Arena Castelão às 9h30 para trazer todas as informações. Como você sabe, 7h30 já tem live de pré-jogo. Se duvidar, até mais cedo, fica colado aqui no Expresso Tricolor e também no canal da Guigui, que a live é em cadeia. Você vai ser notificado quando a live estiver para começar. Meu amigo, hoje eu vou rememorar o Alan Neto, o ex-apresentador aí do Trem Bala, porque hoje é muita bomba de 1000 megatons, meu amigo. Nós vamos falar de escalação, vamos falar de análise, vamos falar de voltas, de desfalques para essa partida, vamos falar até de Reima, enfim, de tudo que saiu de notícia para esse pré-Fortaleza e Vasco, que é uma final de Campeonato Brasileiro para o Fortaleza. Então, se você quer saber essas e muito mais informações, se inscreve aqui no Expresso Tricolor, deixa o like nesse vídeo, deixa o teu comentário, deixa o teu hype, que é muito importante para esses comentários. E rememorando aí o Alan Neto, parte Expresso, PM, dá teu jeito aí na edição, faz aí um detalhezinho, um frufru, enfim, sem mais brincadeira, vamos pro vídeo. Por fim, o Fortaleza vai escalado da seguinte forma contra o Vasco, como o pessoal do GE falou que provavelmente deve ser a escalação do Fortaleza. Breno no gol, Mancuso na lateral direita, dupla de zaga de Brits e Kusevich, Gastão Ávila na lateral esquerda, a trinca do meio campo com Pochettino, Lucas Sacha e Lucas Crispim, trio de ataque para Iago, Pikachu, Breno Lopes e Daverson. Essa seria a estrutura que o Globo Esporte trouxe como principal possibilidade, vamos dizer assim, de escalação para o Fortaleza. Eu já não acho que o Daverson vai ser o titular, pelo que desempenhou no jogo passado. Acho que o Adam Barreira ele ganha um pouco mais de prioridade pelo gol. Acredito que se fosse chutar em alguma escalação, seria o Adam Barreiro. E a grande dúvida fica no meio campo, essa posição aí vacante, já que o Matheus Pereira está fora do jogo, e é o principal desfalque do Fortaleza, que desde que ele chegou ao Fortaleza, o Fortaleza não conseguiu vencer sem ele. Vai ter que quebrar esse primeiro tabu, vencer sem o Matheus Pereira dentro de campo. O Globo Esporte colocou o Pochettino como dono dessa posição. O próprio Palermo, quando ele fez a escalação no jogo passado, ele colocou o Matheus Rossetto, mas ao lado do Lucas Sacha e também do próprio Matheus Pereira, no caso, porque não tinha o Lucas Crispim. Então, o Rossetto, será que o Rossetto tem prioridade no meio campo? Quem você colocaria? Qual seria a sua escalação? Eu acho que o sistema defensivo realmente é esse: Mancuso, Brits, Kusevich e Ávila. O Ávila, por mais que tenha cometido um pênalti daqueles, né? Não vamos nem tentar definir o que foi aquele pênalti, mas ele infelizmente, é o que a gente tem de melhor à disposição, já que o Bruno Pacheco não conseguiu se recuperar a tempo para a partida de logo mais às 9h30. Então, tem que ser realmente o Ávila, não dá para confiar nos outros jogadores, nem no Everson e nem no Diogo Barbosa. E aí a gente olha para o sistema defensivo, Brits e Kusevich é realmente o que tem de melhor. Eu acho que o Kusevich ele rende melhor pelo lado direito da defesa. Não repetiria o posicionamento de defesa do jogo passado. O Kusevich teve muita dificuldade até entrar no jogo. O Pikachu realmente assumiu a titularidade muito pelo que ele permite o Mancuso fazer, como ele consegue fazer essa função de ala muito bem. O Mancuso preenche uma faixa mais central do campo e pode aparecer como elemento de surpresa. É um jeito que o Palermo gosta de montar suas equipes. Então o Pikachu realmente deve ser o titular pelo seu posicionamento, pelo seu estilo de jogo. Então acredito que ele realmente deva ser titular. Discordo aí de duas posições. Acho que ele vai preferir colocar o Rossetto, até para dar uma segurada no meio campo do Vasco, que é muito potente, né? Nós estamos falando aí de Felipe Coutinho, um dos maiores jogadores de meio campista que o futebol brasileiro já produziu recentemente. E acho que o Daverson não deve ser titular. Quem deve ser titular deve ser o Adam Barreiro, mas tirando isso, eu acho que a escalação do Fortaleza é muito perto de ser isso mesmo, tá? E quem está de volta para as escalações, para as relações do Fortaleza, é o Moisés. Depois de 6 meses parado, completou 6 meses, inclusive recentemente, o Moisés está de volta, pelo menos ao banco de reservas,
e já deve, quem sabe, sonhar com alguns minutos nessa partida contra a equipe do Vasco. Quem trouxe uma notícia baseada nesse retorno de Moisés foi meu amigo Juscelino Filho. Vamos ver como é que ele tratou aí desse provável retorno do Moisés e o que foi que ele achou para justamente desse retorno. Ele falou o seguinte, tá? Matéria de opinião dele: Fortaleza deve tratar a volta de Moisés com paciência e não como solução imediata, né? Ele fala que por causa desse tempo todo, o atleta está sem muito ritmo de jogo, e isso pode penalizar muito no desenvolvimento dele dentro de campo, e ele não pode ser tratado como solução para todos os problemas do Fortaleza nesse momento, principalmente por causa da sua questão física e psicológica também, porque a gente sabe quando um jogador ele volta de uma lesão muito tempo, quando ele fica muito tempo parado, a gente sabe que ele sente muito realmente todos os lados, né? Todos os sentidos, até o lado emocional, ele pesa muito, até confiar no que lhe causou a lesão, demora bastante realmente. Então, acredito que o Moisés deve ter aí alguns minutos, se tiver, né, alguns minutos próximo ao final de jogo. Tomara que o jogo esteja tranquilo o suficiente para que o Moisés possa entrar, sentir um pouco do tempo e, enfim. A despeito do Fortaleza, que também tem desfalques para a partida, o Vasco também, viu? O Vasco também tem desfalques importantes, inclusive jogadores que fizeram gol no amistoso do Brasil lá contra o Japão. O lateral, Paulo Henrique, o Paulinho, realmente está fora do jogo contra o Fortaleza. O Vasco desistiu de levar para o jogo aqui. Tinha uma possibilidade de uma logística especial para ele retornar, um voo direto e tudo mais, mas como ele atuou os 90 minutos no jogo do Brasil, houve então a mudança de estratégia e aí o jogador ele deve estar fora. Lateral, deve ser um pouco diferente para o Pumita Rodrigues, que jogou pelo Uruguai, e pode ser que ele também esteja disponível e deve, inclusive, estar entre os titulares da equipe do Vasco da Gama. Então, o Vasco ele vai ter um grande desfalque, que é um dos melhores laterais do Campeonato Brasileiro, Paulo Henrique, mas o Pumita vai para o jogo de logo mais. Essa rodada é muito importante para o Fortaleza e a gente precisa ver com todos os detalhes, porque dá para se dizer que essa é a rodada dos clássicos, meu amigo. Os confrontos são os seguintes, tá? Temos Palmeiras e Bragantino, já às 7 da noite, Botafogo e Flamengo às 7h30, Mirassol e Internacional às 8 da noite, Sport e Ceará às 8 da noite, Santos e Corinthians no mesmo horário do Fortaleza às 9h30, Atlético Mineiro e Cruzeiro também às 9h30, Fortaleza e Vasco também às 9h30. Depois a gente pula para quinta-feira para Grêmio e São Paulo, Fluminense e Juventude, e no Barradão, Vitória e Bahia. Uma coisa que a gente tem que olhar bastante para esses jogos dessa rodada, tem muitos confrontos que interessam o Fortaleza, e eu quero mostrar para você o melhor dos cenários, tá? Caso o Fortaleza vença o Vasco, o Bahia, vamos lá, não perca para o Vitória, vamos dizer que seja aí um empate, o Cruzeiro vença o Atlético Mineiro e o Corinthians pelo menos empate com o Santos, não é necessariamente aqui todos os resultados melhores para o Fortaleza. O ideal seria que o Bahia ganhasse seu confronto, que o Corinthians ganhasse o seu confronto, e se todo esse cenário acontecer, e aí a gente já pensar até numa vitória do Mirassol contra o Internacional, se a gente já olhar também para uma possível derrota do Grêmio contra o São Paulo, se acontecer todos esses resultados possíveis, tá? O Fortaleza já pode pensar em não só sair da zona, como encostar no pilotão do Internacional, Atlético Mineiro, Grêmio, Vasco e até mesmo o Ceará, aí, caso venha a perder do Sport, né? Então, Fortaleza já consegue sonhar com dias melhores. Nos melhores dos cenários, não dá ainda para olhar para a 15ª posição, é algo muito distante, mas se tudo der certo, se o Fortaleza vencer seu jogo e o Santos perder do Corinthians, a diferença que era de 4 cai para 1 ponto, e o melhor, o Fortaleza empata em número de vitórias com o Santos e empata em saldo de gols também, com diferenças mínimas. O Santos tem um de saldo de gol a mais que o Fortaleza. Então o Fortaleza já vai começar a pensar até se, de repente, igualando os pontos, consegue, por que não,
passar o Santos na tabela em questão dos critérios de desempate. Situação ainda é muito difícil, como vocês estão vendo, é 4 pontos de diferença para o Santos, mas se dos melhores resultados acontecerem, essa distância ela já diminui e o Fortaleza pode já no jogo contra o Cruzeiro, na 29ª rodada, como vocês podem ver aqui, já pensar numa eventual fuga da zona de rebaixamento, né? Aí vai depender dos resultados, né? Vai depender que o Santos aqui não vença o seu confronto e o Fortaleza vai ter que vencer fora de casa a equipe do Cruzeiro, mas não deixa de ser possível, né? Você pode ver que pode ser que em 2 rodadas aí Fortaleza já figure fora da zona de rebaixamento. E aí a gente vai ter que falar também nem só de projeção, de análise, a gente vai ter que falar também da entrevista do Marcelo Paes, que aproveitou o momento para, em primeiro lugar, convocar a torcida para lotar o Castelão, e ele ainda falou que a mensagem foi publicada nesta quarta-feira nas redes sociais do clube, 20 mil pessoas que já estão confirmadas e o clube fez promoção de ingresso. E o Marcelo Paes falou o seguinte: é um jogo importantíssimo, você sabe disso, venham fazer o convite para que a gente esteja juntos amanhã no Castelão. Via parcial, um pouco mais de 20 mil torcedores confirmados, é um bom público, porém podemos mais, encher ainda mais a Arena Castelão. Cada um de vocês é importante, cada grito, cada apoio, cada música cantada pelo Fortaleza. A gente sabe que precisamos estar juntos e unidos nessa caminhada, e o seu empenho, a sua presença pode ser a diferença naquela dividida, naquela bola que bate na trave e entra a nosso favor, naquele lance que o nosso atleta vai com a garra um pouco a mais, para que a gente possa sair juntos dessa situação, disse o Marcelo Paes, que falou que o Fortaleza continuava forte, continuava unido e continuava acreditando muito que iria conseguir o objetivo de não ser rebaixado para a segunda divisão. E disse que precisava do torcedor na arena. 20 mil já é um bom público, porém podemos mais. Isso foi aí a fala do Marcelo Paes, que também aproveitou para falar com o pessoal da Verdinha, né, do Sistema Verdes Mares. E ele falou, em uma das aspas, né, que o Fortaleza teria sofrido um alto boicote. Isso aí foi a imagem, se você quiser ver todo o vídeo, créditos aí para o Sistema Verdes Mares, né, para o Jogada do Leão, que tem lá a fala completa, é mais ou menos uns 30 minutos de vídeo, e essa já é a primeira da série de entrevistas exclusivas sobre o Fortaleza, né, que vai chegar a 107 anos de fundação, logo justamente no jogo contra o Cruzeiro, né? Ele desabafou sobre alguns problemas extracampo, relembrou também a dedicação ao Fortaleza, pontuou sobre as principais conquistas, e o diretor foi recebido pela equipe do Diário do Nordeste na última sexta-feira em sua sala no Piscino, dia 10, ou seja, 4 dias atrás. Você pode ver essa matéria completa lá, e aí fica com essa forte aspas, né? Que o Fortaleza teria sofrido aí um alto boicote, que pessoas que estão no contexto do Fortaleza estariam trabalhando contra o clube para fazer com que as coisas não dessem certo, que já houveram muitas mudanças na diretoria e que era impossível essas mudanças não afetarem dentro de campo, né? Claro que afetavam. E aí eu vou deixar você aqui do chat fazer a análise do que o Marcelo Paes trouxe aí nessa entrevista. Quero que você traga aqui o que você achou do que foi dito. Eu achei que foi um momento meio infeliz dele de trazer essas falas. Eu acho que realmente o Marcelo Paes gosta de muito crédito com a torcida, porém ele tem que entender que existem momentos que o silêncio dele vale muito mais. Eu acho que não precisava dele fazer essa exposição antes mesmo de um jogo tão importante, num contexto tão importante. Eu entendo e dou razão ao Marcelo Paes. Eu acho que realmente houveram muitas dificuldades esse ano, dificuldades essas também feitas por erro da diretoria. Também a diretoria ela é feita de pessoas e pessoas erram, faz parte do processo o erro. Ninguém está imune ao erro. Jamais diremos aqui que o Marcelo Paes é o principal culpado, nada disso. Ele é o cara que, quando nas vitórias a gente destaca o Marcelo Paes e a gente dá muito mérito ao Marcelo Paes, nas derrotas é extremamente necessário também entender que ele é o líder, ele é a cara do Fortaleza. E ele acaba sendo a pessoa mais cobrada, mais exposta nesses momentos. Acho que não vi nada muito sério do que ele disse, realmente dá para se
perceber pelos bastidores do Fortaleza que muitas coisas fora do futebol não vinham muito bem. Acredito que ele poderia sim falar. Eu acho que é do direito do Marcelo Paes ele ir a público e falar esses detalhes. Reclamo só um pouco do tempo em que foi divulgado isso. Era melhor que ele tivesse falado essas informações já com tudo resolvido, seja com acesso, seja com a permanência, que é quase com acesso, né? Ou então com o rebaixamento, como tudo se indica até o momento. Ele falar isso depois. Eu acho que cabia ser falado, mas falado depois. Pelo que ele falou agora, eu acho que cria um clima desnecessário, principalmente numa véspera de um jogo tão importante. Mas todos nós acreditamos na recuperação do Fortaleza e também da diretoria, que é muito importante para manter esse equilíbrio e crescimento que o clube vem alcançando nos últimos anos. Quem também crê na recuperação e defende o trabalho do Marcelo Paes, é importante que a gente traga isso aqui, quem falou para o Esportes do Povo foi o Erandi. O Erandi falou que acredita na recuperação do Fortaleza, ele que acabou de ser campeão, né, no futebol feminino como técnico, lá das meninas, né, do Fortaleza, foram campeões da Copa Maria Bonita, e eu queria só trazer aqui as aspas do que ele trouxe exatamente, texto aqui, tem lá na matéria do Esportes do Povo, todos os créditos para ele também, então se vocês quiserem dar uma olhadinha lá na matéria, fiquem disponíveis, tá, para ver lá, é uma matéria bem interessante, as aspas dele, ele falou a seguinte palavra, tá? Independente do momento do time profissional, o Marcelo Paes tem passado tranquilidade para nós. Sabemos que o momento do masculino não é bom, mas ele tem feito muito pelo Fortaleza. Acredito que tem pessoas que querem atrapalhar o trabalho do Marcelo, então torcemos muito para que o Marcelo possa dar a volta por cima. Esperamos que o Fortaleza possa sair o mais rápido possível dessa situação e que o projeto de futebol feminino possa melhorar. Isso aí foi a aspas do Erandi, e aí ele falou que acreditava na recuperação do Fortaleza e defendeu também, aproveitou essa oportunidade para defender o trabalho do Marcelo Paes. É importante essa união da diretoria, quem esteja na diretoria é importante que estejam na própria página, né, na mesma página, mas o trabalho de nenhum funcionário é maior do que o clube. Fortaleza tem que ser a prioridade. Tirar o Fortaleza dessa zona do rebaixamento tem que ser a prioridade. E não a defesa de um trabalho, tá? Eu acho que esse tem que ser o lema, tem que ser o ponto a ser trabalhado. E eu acredito que esse também é o foco da diretoria e também dos jogadores. Tomara que tudo isso termine bem e que o Fortaleza vença logo mais às 9h30. Repito, com transmissão do Expresso e da Guigui. Cola com a gente, a sua participação é muito importante. Pois é, galera, muitas informações, né? Falamos aqui de escalação, quem você acha que vai ser escalado, se vai ser o Davis, se vai ser o Bareiro, se no meio campo vai vir Rosseto, se vai vir Pochettino. O que é que você achou dos desfalques do Fortaleza, do retorno do Moisés, dos desfalques do Vasco também, com o lateral Pedro Henrique fora. Quero saber também do que você achou das falas do Marcelo Paes, se achou de bom tom, se estava no tempo certo, se ele está no direito dele. Eu quero que você comente todos os detalhes aqui nos comentários, porque o seu comentário é importante demais. Vou deixar meu jabá de novo para você não esquecer. Deixa teu like, se inscreve no Expresso Tricolor, que é muito importante. Além disso, deixa teu hype também para fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Obrigado pela sua participação, por você ter chegado até aqui com a gente. E te digo mais, todo mundo tem que ir para a Arena Castelão. Vamos entupir o estádio, porque esses 3 pontos são muito importantes para a sobrevivência do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Até a próxima e tchau, tchau.